E aí, pessoal, chegou a melhor aula de todas dessa disciplina, que a gente vai falar sobre criatividade. Ou seja, a gente precisa pensar diferente, a gente precisa inovar, a gente precisa pensar alternativas. A gente não pode vir com mais do mesmo, soluções que já foram testadas. Chega de ficar na mesmice. Então, a gente está cada vez mais, digamos assim, com preguiça de viver num ambiente com pessoas falando sempre a mesma coisa, dando sempre a mesma solução, a mesma ideia, e nada funcionando e sempre tudo no mesmo problema, na mesma dificuldade. Então essa aula é um verdadeiro convite para que vocês comecem a pensar e a agir de forma muito diferente daqui para frente, porque vocês têm que ser criativos na solução dos problemas diários de vocês, seja na vida pessoal e principalmente na vida profissional, porque vocês vão precisar aí abarcar uma série de pessoas, uma série de pessoas que estarão dependendo da criatividade de vocês. Então, hoje em dia, a gente está cada vez mais atento ao profissional que tenha essa sagacidade de pensar de forma criativa. A gente não quer mais trabalhar com pessoas que não tenham uma ideia diferente, que não consigam solucionar problemas ali do cotidiano. Pessoas que ficam reclamando, que ficam sempre falando que está tudo ruim, que está tudo difícil, que ninguém te valoriza, tem algum problema aí, a gente vai ter que repensar isso, porque vai ser difícil você se manter de uma forma tranquila no mercado de trabalho. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre criatividade, o que é importante a gente entender para realmente ter uma boa ideia, pensar um bom negócio, pensar a melhoria de um processo, pensar a melhoria da integração das pessoas, dos times de trabalho, da gestão de talentos que vocês devem trabalhar de forma cotidiana. Então, criatividade é a nova e mais importante competência que a gente precisa desenvolver para ser um bom empreendedor no século XXI. Então, o empreendedorismo é a arte de fazer acontecer com motivação e criatividade. Então, eu gostei muito dessa frase porque ela resume um pouco o que é essa ideia, o que é essa noção de pensar um novo negócio, de pensar uma nova solução para os problemas que a gente vive no nosso cotidiano. Então, se a gente não pensa de uma forma motivada e criativa, a gente não consegue resolver nada. A gente vai ficar parado, a gente vai ficar reclamando, a gente vai ficar deprimido, a gente vai precisar tratar as nossas dificuldades de interação social, dificuldades de pensar de forma criativa. Então, se motivar, é querer fazer a diferença, é querer refletir aquilo que você pode fazer melhor e que você realmente pode contribuir. Então, assim, a gente tem que sair da zona de conforto o tempo inteiro. Às vezes a gente fica com aquele medo de exposição, né, de falar assim, não vou fazer isso porque meu chefe, né, tal, meu gerente aqui, ele não é muito aberto a essa coisa, ele é mais tradicionalzão. Cara, mas será mesmo? Será que é ele que é o tradicional, que é ele que é fechado, ou é você que está com medo de sair da sua zona de conforto? Então, vamos começar a refletir sobre isso, ficar cada vez mais motivado para pensar em soluções inovadoras, porque com certeza você vai ter mais destaque e você vai conseguir contribuir muito mais para os projetos e negócios que você faz parte. Então, uma pergunta assim, né? Quem é você no universo? Você é aquela pessoa que espera o universo convergir, ter a melhor sintonia e gerar os melhores resultados para a sua vida? Você fica sentado em casa jogando todo dia na Mega Sena, esperando o dia que você vai ser o grande vencedor do sorteio da Mega Sena? Você é aquela pessoa que acredita nisso, que uma hora o universo vai olhar para você e vai falar: agora sim é a sua vez de ficar rico, agora sim é a sua vez de fazer aquela viagem dos sonhos. Eu, sinceramente, tenho plena certeza de que pessoas que têm esse pensamento não vão conseguir ter bons resultados. Vocês realmente precisam ser ativos, vocês precisam fazer com que as coisas fluam ao seu favor por meio da sua articulação. É você que tem que movimentar o universo para ele te trazer as melhores coisas e as melhores opções para você ficar rico, para você fazer a viagem dos sonhos, para você conseguir ter bons resultados na sua vida. Então o universo não está mais nessa onda de ficar esperando a boa vontade do universo. O universo quer pessoas ativas, proativas, criativas e cada vez mais atentas para conseguir realmente gerar resultados positivos. Então espero que vocês pensem muito sobre isso, sobre essa mensagem que eu estou trazendo aqui para vocês, porque o universo não é mais o grande definidor do que você vai conseguir fazer ou não. Então não é sorte, não é nada disso, é trabalho, trabalho e mais trabalho, que aí sim você vai conseguir ter resultados e ter uma presença marcante no mercado a partir disso.
E agora, dentro disso, né, eu estou pensando, eu preciso melhorar a minha situação, eu preciso fazer com que as coisas fluam ao meu favor nesse universo, né, que eu estou falando aqui para vocês. E aí eu vou mostrar essa imagem aqui para a gente definir. E agora, quem poderá nos salvar? Né? Essa é a ideia, quem poderá nos salvar? A gente precisa contar com a nossa criatividade. Né? Não tem jeito de pensar numa salvação nesse mercado, nesse mundo, é o mundo VUCA. Pedi para vocês depois pesquisarem mundo VUCA, assim, que é um ambiente de mudanças cada vez mais rápidas, que as coisas mudam rapidamente. Então, vocês vão ter que ir ler mais sobre isso, sobre esse mundo VUCA. E, a partir disso, o que vai te salvar nesse ambiente é a criatividade, porque você precisa pensar em soluções ágeis, precisa pensar em situações que vão ser realmente facilitadoras da sua vivência no mercado de trabalho, no mercado e dentro da economia como um todo. Então, a criatividade é que vai trazer isso. Assim. Eu costumo dizer que a gente precisa, muitas vezes no mercado de trabalho, na vida adulta, relembrar o nosso comportamento quando a gente era criança, lá com 4, 5, 6 anos. E aí, vocês lembram como que era, que vocês faziam, como que vocês agiam diante das dificuldades quando eram crianças? Tem que começar a refletir sobre isso, porque é justamente aí, nessa inocência que você tinha na primeira infância, que você conseguia lidar melhor com seus problemas. Às vezes você não tinha, o coleguinha não queria brincar com você, mas daqui 5 minutos você já tinha resolvido aquilo já não era importante para a sua vida. Aí hoje em dia, você com seus 20, 30 anos, se um colega de trabalho falar, não, hoje eu não quero trabalhar com você, hoje não estou bem, fica lá no seu canto que eu quero. Aí você fica remoendo aquilo, comentando aquilo com todo mundo. Isso não pode acontecer. Esses pequenos problemas, a gente tem que pensar nisso, né? De realmente aprender a se livrar dessas amarras e isso é criatividade, isso é dar espaço para a sua criatividade para você ativar realmente um pensamento positivo, um pensamento que seja empreendedor e que vai gerar uma série de resultados positivos para a sua vida. E para o mundo dos negócios, né, e para os seus projetos que você estiver atuando. Então, a criatividade, eu vou trazer aqui algumas falas, alguns conceitos que são tratados aí por um empreendedor, né, e também por um especialista dessa área, que é o Murilo Gun, que vale a pena vocês pesquisarem os vídeos dele também, ver um pouco mais sobre o que ele fala, sobre o que é criatividade. E ele é tão criativo que ele ganha dinheiro hoje em dia dando curso sobre criatividade para empresas, instituições, enfim, colaboradores cada vez mais atentos para essa dimensão. Então, ele tem algumas falas muito interessantes, né? Então, o que é a criatividade? É uma máquina de resolver problemas. Olha só, tenho vários problemas aqui. O layout da minha empresa é um problema, não sei mais o que fazer. Sério? Está faltando criatividade, né? Vai contratar uma consultoria para resolver o layout da empresa? Não faz sentido, né? Você tem que fomentar isso na sua equipe, as pessoas precisam solucionar isso por conta própria. Treino a minha criatividade pensando em como resolver problemas que não são meus. Ou seja, aquela coisa, né? Às vezes uma pessoa que é de fora, nunca participou daquele ambiente ali, chega e dá uma solução para o problema. E aí as pessoas falam, nossa, é mesmo, como a gente não pensou nisso antes? Então, a gente vai treinando isso. Às vezes eu vejo, você está na rua, está ali vendo que tem uma pessoa que está passando por uma dificuldade e tal, o trânsito muito intenso, e aí, o que será que dá para pensar aqui? Eu começo a solucionar o problema que é meu, que é de outras pessoas, e isso vai dando essa noção de negócio de criar realmente soluções. Criatividade não é dom, ela pode ser aprendida, e aí eu acho que aqui é fundamental. O que eu estou falando é que culturalmente a gente deixa de valorizar a nossa criatividade, né? Infelizmente isso acaba acontecendo. Só que uma coisa que o Murilo fala é isso, olha, não, tudo bem, a gente vai aprender isso, a gente vai exercitar isso e a gente vai ficar cada vez mais criativo. Basta você querer, basta você realmente ter essa vontade, buscar em você essa criatividade e fazer com que isso seja um aliado para que você tenha bons resultados. Então era isso que eu gostaria de falar com vocês. Daria para a gente falar muito mais sobre isso, eu volto a falar sobre isso, a gente vai ter aula online para falar sobre criatividade e eu vou cobrar muita criatividade de vocês aqui na nossa disciplina. Espero que vocês estejam preparados e realmente animados para essa atividade. Muito obrigado e até a próxima aula.